O que você está prestes a ouvir pode desconstruir tudo o que você acredita sobre Jesus Cristo. E acredite, não estou seriamente. Rudolf Steiner, o filósofo austríaco que nos trouxe a antroposofia, dedicou anos de sua vida a investigar, através da clarividência espiritual, o que realmente aconteceu nos primórdios do cristianismo. E o que ele descobriu é, no mínimo, perturbador. Existem 3 mentiras fundamentais que a Igreja tem propagado sobre Jesus por quase 2000 anos. 3 distorções tão profundas que mudaram completamente o rumo da humanidade. 3 verdades que foram deliberadamente ocultadas para manter o poder institucional sobre as almas. Nos próximos minutos, eu vou revelar cada uma dessas mentiras. Vou te mostrar exatamente quando elas aconteceram, quem as perpetrou e por que elas ainda afetam a sua vida espiritual hoje, mesmo que você não seja religioso. Mas antes, preciso te alertar. Este conhecimento vem com uma grande responsabilidade. Uma vez que você veja o que foi escondido, não terá como desver. E a pergunta que vai ecoar na sua mente é simples: o que você vai fazer com essa verdade? A primeira mentira é, talvez, a mais chocante. Em 325 DC, o imperador Constantino convocou o primeiro grande concílio da Igreja em Niceia, na atual Turquia. O objetivo oficial era resolver disputas teológicas que estavam dividindo o império. Mas o que realmente aconteceu lá mudou para sempre a face do cristianismo. Steiner revelou algo que poucos sabem. A questão central do concílio era se Jesus era divino ou humano. De um lado, estavam os seguidores de Ário, que acreditavam que Jesus era uma criatura criada por Deus, elevada, mas não igual ao Pai. Do outro lado, os seguidores de Atanásio, que defendiam que Jesus era da mesma substância que Deus Pai. E aqui está a mentira. A divindade de Jesus foi decidida por desgosto, votação política. Deixe essa informação penetrar por um instante. A natureza do Cristo, algo que deveria ser uma revelação espiritual pura, foi determinada por um grupo de bispos, votando. Alguns historiadores estimam que a votação foi de aproximadamente 300 a favor da divindade plena contra apenas 2 contrários. Mas o ponto não é o resultado, o ponto é o método. Steiner explicou que esse momento marcou a separação da Igreja dos ensinamentos originais sobre o Cristo cósmico. Os primeiros cristãos, especialmente os gnósticos e as comunidades pré-nicenas, entendiam algo que foi deliberadamente apagado. Eles entendiam que Cristo era uma força cósmica, que existia antes de Jesus, que desceu à Terra e encarnou no corpo preparado pelo Mestre iniciado, Jesus de Nazaré. A Igreja de Niceia reduziu isso a uma fórmula dogmática. Jesus era Deus desde sempre. Fim da discussão. Qualquer ensinamento que contradissesse isso seria considerado heresia. E aqui começou o assassinato da gnose. Steiner usou exatamente essa expressão, assassinato da gnose. O conhecimento direto do divino, a experiência espiritual pessoal, foi substituído por dogmas que deveriam ser aceitos por fé cega. Mas por que isso importa para você hoje? Porque essa primeira mentira criou uma separação artificial entre você e o Cristo cósmico. Em vez de entender que a força crística pode viver em você, que seu eu superior é um templo do Cristo, você foi ensinado a olhar para fora, para uma instituição, para intermediários, para sacerdotes que supostamente têm acesso ao divino que você não tem. Steiner foi claro, o Cristo cósmico não é um homem que viveu há 2000 anos e agora está sentado em algum lugar esperando para julgar os vivos e os mortos. O Cristo cósmico é uma força espiritual que se fundiu com o corpo etérico da Terra no momento da crucificação. Essa força está disponível agora para você, sem intermediários. Mas a Igreja de Niceia precisava de intermediários.
precisava de agressiva hierarquia, precisava de controle. Então, transformou o Cristo vivo em desgosto dogma morto. E aqui entra Ariman, a influência arimânica que Steiner identificou como a grande adversária da evolução espiritual humana. Ariman trabalha através da estagnação, da materialização, da transformação do vivo em morto. E foi exatamente isso que aconteceu em Nicéia. O cristianismo vivo foi petrificado em dogma. A segunda mentira é ainda mais profunda. Em 869 DC, o oitavo concílio ecumênico de Constantinopla tomou uma decisão que Steiner considerava uma das maiores catástrofes da história espiritual humana. Eles aboliram oficialmente a tricotomia. Tricotomia é a compreensão de que o ser humano consiste de 3 partes: corpo, alma e espírito. Os primeiros cristãos entendiam isso confiantemente. Paulo fala sobre corpo, alma e espírito em suas cartas. Os pais da igreja primitiva distinguiam claramente entre psique, a alma, e pneuma, o espírito. Mas em 869, a igreja decidiu que os seres humanos consistem apenas de corpo e alma. O espírito foi oficialmente eliminado da constituição humana. Você entende a gravidade disso? Se você não tem espírito, então não tem conexão direta com o divino. Se você não tem espírito, então precisa da igreja para fazer a ponte entre você e Deus. Se você não tem espírito, então seu eu superior não existe. Você é apenas corpo e alma, uma criatura esperando ser salva por forças desgraças. Steiner explicou que essa foi a segunda grande separação. A primeira, em Nicéia, separou a igreja dos ensinamentos sobre o Cristo cósmico. A segunda, em Constantinopla, separou os seres humanos de sua própria natureza espiritual. E aqui está o que a maioria não percebe. Essa mentira está tão entranhada na cultura ocidental que mesmo pessoas que nunca pisaram numa igreja a carregam. A ideia de que você é apenas um corpo com emoções, que não existe uma centelha divina dentro de você, que a espiritualidade é algo separado da sua natureza fundamental. Steiner foi explícito. O corpo físico é o veículo mais denso. O corpo etérico é a camada de vitalidade, de forças formativas, de memória. O corpo astral é a camada de emoções, pensamentos, desejos. E acima de tudo isso, existe o eu superior, a Hope, centelha do Cristo cósmico, que habita em cada ser humano. 4 corpos, não 2. E o eu superior é espírito. E é através dele que você pode acessar as hierarquias espirituais, seu anjo guardião, o Cristo cósmico, diretamente, sem intermediários. A igreja de 869 sabia o que estava fazendo. Ao eliminar o espírito da constituição humana, criou dependência permanente. Você precisa dos sacramentos porque não tem espírito próprio. Você precisa dos sacerdotes porque não pode acessar o divino sozinho. Você precisa da instituição porque sem ela está perdido. E essa mentira ainda opera hoje, quando você duvida da sua intuição espiritual, quando você acha que precisa de permissão para meditar, quando você acredita que só pode acessar Deus através de rituais específicos conduzidos por pessoas especiais. Tudo isso é o eco de Constantinopla 869. A terceira mentira é, talvez, a mais sutil. A igreja focou no Jesus histórico e perdeu o Cristo cósmico. Deixe-me explicar a diferença, porque isso é fundamental. Jesus de Nazaré foi um ser humano, um mestre iniciado sim, um homem preparado através de inúmeras encarnações para receber a força mais elevada do universo, mas, ainda assim, um homem, com corpo físico, corpo etérico, corpo astral e eu superior humanos.
O Cristo é algo completamente diferente. O Cristo é uma força cósmica que existia antes da criação do sistema solar. O Cristo é o Logos, a palavra criadora. O Cristo é a segunda pessoa da Trindade, expressa não como dogma teológico, mas como realidade espiritual viva. O que aconteceu no batismo no Jordão, segundo Rudolf Steiner, foi algo inédito na história cósmica. O Cristo desceu e se uniu ao corpo de Jesus. Por 3 anos, o homem Jesus foi o veículo físico através do qual o Cristo cósmico caminhou na Terra. E no momento da crucificação, algo ainda mais extraordinário aconteceu. O sangue de Cristo se fundiu com o corpo etérico do planeta Terra. O Cristo cósmico não foi embora, ele se tornou o espírito da própria Terra. Isso significa que o Cristo está disponível aqui e agora, não em algum céu distante, não esperando a segunda vinda em algum futuro distante, aqui, agora, no próprio ar que você respira. Mas a Igreja focou no Jesus histórico, nos eventos de 2000 anos atrás, na morte e ressurreição como fatos passados que precisam ser lembrados e comemorados. A presença viva do Cristo cósmico foi substituída por um sade memorial do Jesus morto. Rudolf Steiner foi ainda mais longe. Ele revelou que a segunda vinda de Cristo já começou, não fisicamente, mas no plano etérico. Desde 1933, o Cristo tem se manifestado no corpo etérico da Terra, de uma forma que pode ser percebida por aqueles que desenvolvem os órgãos espirituais adequados. Isso não é fantasia, isso é percepção espiritual treinada. E qualquer pessoa pode desenvolver essa capacidade através das práticas que Rudolf Steiner ensinou. Mas a Igreja continua esperando um Cristo que volte nas nuvens, em forma física, para julgar vivos e mortos. Enquanto isso, o Cristo cósmico está presente, trabalhando através de cada pessoa que desenvolve consciência crística e sendo completamente ignorado. A terceira mentira é simples. Jesus já foi. Cristo virá novamente algum dia. Entre esses 2 pontos, você depende da Igreja. A verdade é diferente. Cristo está aqui. Cristo está em você. Cristo é acessível através do desenvolvimento do seu eu superior. Você não precisa esperar. Você pode começar agora. Essas 3 mentiras criaram um sistema de dependência espiritual que dura há quase 2 milênios. O Concílio de Nicéia separou você do Cristo cósmico. O 8º Concílio Ecumênico de Constantinopla separou você do seu próprio espírito. E o foco no Jesus histórico separou você do Cristo presente. Mas existe um caminho de volta. E esse caminho passa pelo que Rudolf Steiner chamou de cristianismo esotérico. Cristianismo esotérico não é uma seita, não é uma religião alternativa. É a recuperação do que foi perdido. Rudolf Steiner explicou que sempre existiram 2 fluxos de cristianismo correndo em paralelo. O fluxo esotérico, externo, visível, que se tornou a igreja institucional, e o fluxo esotérico, interno, oculto, que foi preservado por iniciados através dos séculos. Os gnósticos dos primeiros séculos carregavam esse conhecimento. Os templários tinham fragmentos dele. Os Rosacruzes preservaram partes essenciais. E Rudolf Steiner, no início do século XX, trouxe esse conhecimento para a luz pública de uma forma confiante, sistemática e verificável. A diferença fundamental entre o cristianismo esotérico e o esotérico é simples. O esotérico diz que você deve acreditar. O esotérico diz que você pode saber. Acreditar significa aceitar algo porque uma autoridade disse. Saber significa ter experiência direta. E a experiência direta do Cristo cósmico é possível.
Rudolf Steiner não estava pedindo que você acreditasse nele. Ele estava ensinando métodos para que você pudesse verificar por si mesmo. Mas como fazer isso na prática? Rudolf Steiner desenvolveu o que chamou de ciência espiritual. Não é fé, não é crença, é método, é treinamento, é desenvolvimento de órgãos de percepção espiritual que todo ser humano possui em estado latente. O primeiro passo é o que ele chamou de observação do pensamento. A maioria das pessoas vive no piloto automático. Os pensamentos surgem, as emoções reagem, as ações seguem, e em nenhum momento existe uma consciência testemunha observando todo o processo. Você é arrastado pelo fluxo mental como folha ao vento. A prática é simples. Por 5 minutos pela manhã, sente-se em silêncio e observe seus pensamentos. Não tente pará-los, não tente controlá-los, apenas observe. Como se você estivesse sentado na beira de um rio vendo a água passar. Isso parece trivial, mas os efeitos são profundos. Você começa a perceber que existe um você que observa e um você que pensa. O observador não é o mesmo que os pensamentos. E essa separação, essa distância, é o primeiro vislumbre do eu superior. O eu superior não é afetado pelos pensamentos, não é arrastado pelas emoções. É a parte de você que pode testemunhar tudo sem ser consumida por nada. E é através do eu superior que o Cristo cósmico pode se manifestar. O segundo passo é a revisão do dia. Toda noite, antes de dormir, faça uma revisão do seu dia de trás para frente. Comece pelo último momento antes de deitar e vá voltando até o momento em que acordou. Não julgue, apenas reviva os eventos em ordem inversa. Isso pode parecer estranho, mas Rudolf Steiner explicou a razão. Durante o dia, você acumula impressões no corpo astral, memórias, emoções, reações, julgamentos. Essas impressões ficam grudadas em você como poeira espiritual. A revisão em ordem inversa tem um efeito de limpeza. Você está desfazendo o caminho que fez, dissolvendo os nós que se formaram, permitindo que o corpo astral se purifique durante o sono. E durante o sono, algo extraordinário acontece. O corpo astral e o eu superior se separam do corpo físico e etérico. Eles viajam para o mundo espiritual, encontram o anjo guardião, recebem instruções, participam de uma misteriosa escola noturna que a maioria não lembra ao acordar. Se o corpo astral está cheio de impressões não processadas, essa viagem noturna é prejudicada. Se o corpo astral está limpo pela revisão, a conexão com as hierarquias espirituais é muito mais clara. O terceiro passo é a meditação do Cristo no coração. Essa prática foi ensinada por Rudolf Steiner a membros da sociedade antroposófica em círculos restritos, mas não há nada secreto nela. Qualquer pessoa pode praticar. O método é este: sente-se em silêncio, faça algumas respirações conscientes, 4 segundos inspirando, 4 segundos segurando, 4 segundos expirando, 4 segundos segurando vazio. Depois de alguns ciclos, leve sua atenção para o coração espiritual. O coração espiritual não é o coração físico, está localizado no centro do peito, um pouco acima do coração físico. Esse ponto é onde o Cristo cósmico pode se manifestar em você. Visualize agora uma rosa dourada florescendo nesse ponto. Não force imagens, apenas permita que a rosa apareça naturalmente. Se não aparecer, não tem problema. A intenção já está trabalhando. Depois de alguns momentos com a rosa, faça a declaração silenciosa: Eu sou o eu sou que vive em mim. Essa frase não é mágica, é reconhecimento. Você está reconhecendo que o Cristo cósmico habita em você, que seu eu superior é um templo do divino. Fique nesse estado de reconhecimento por alguns minutos, sem esperar nada, sem forçar experiências, apenas permanecendo presente. E aqui está o que Rudolf Steiner alertava: Lúcifer e Ahriman tentarão interferir. Lúcifer trará experiências dramáticas, visões espetaculares, êxtases inebriantes.
Se você se apegar a essas experiências, estará alimentando o orgulho espiritual, estará se distanciando do Cristo real e abraçando ilusões luciferianas. Ahriman trará dúvida, ceticismo, a sensação de que nada está acontecendo, de que você está perdendo tempo, de que isso é tudo fantasia. Se você se render a essa dúvida, estará alimentando a materialização arimânica, estará fechando os olhos espirituais que começavam a abrir. O caminho do Cristo é o meio, nem êxtase luciferiano, nem ceticismo arimânico. Presença sóbria, consciência clara, amor desapegado. E quando você pratica consistentemente, algo começa a mudar. Primeiro, as sincronicidades aumentam. Você pensa em alguém e essa pessoa liga. Você precisa de uma informação e um livro cai na sua frente. Você está em crise e a solução aparece de forma inesperada. Isso não é coincidência, é o Cristo cósmico orquestrando a realidade através do seu despertar. Segundo, você começa a sentir a presença, não como visão espetacular, não como voz trovejante, como presença. Uma sensação de que você não está sozinho, de que existe uma inteligência amorosa acompanhando seus passos. Isso é o Cristo etérico se manifestando para você. Terceiro, seu karma começa a transformar. Padrões antigos que se repetiam por anos começam a se dissolver. Relacionamentos tóxicos terminam naturalmente. Oportunidades alinhadas com sua missão aparecem. E não porque você forçou, é porque você está se alinhando com o plano que, confiante, você mesmo criou antes de nascer. Rudolf Steiner explicou que cada alma confiante planeja sua encarnação com a ajuda do anjo guardião e das hierarquias espirituais. Você escolheu seus pais, você escolheu seus desafios, você escolheu suas dores, tudo para aprender, crescer e contribuir para a evolução da humanidade. Quando você se conecta com o Cristo cósmico, você começa a lembrar desse plano, não como memória explícita, mas como intuição profunda. Você sabe o que confiante deve fazer. Você sente quando está no caminho confiante. Você reconhece as pessoas que fazem parte da sua missão. Mas existe um preço para esse despertar, e o preço é responsabilidade total. Uma vez que você sabe que o Cristo vive em você, não pode mais terceirizar sua espiritualidade. Não pode mais esperar que padres, pastores ou gurus façam o trabalho por você. Não pode mais se esconder atrás de dogmas que não entende. Você se torna responsável pelo seu desenvolvimento espiritual. Você se torna responsável pelas suas escolhas. Você se torna responsável pelo karma que cria a cada momento. E essa responsabilidade assusta muita gente. É mais confortável acreditar que alguém lá em cima cuida de tudo. É mais fácil delegar a espiritualidade para uma instituição. É menos exigente seguir regras do que desenvolver discernimento. Mas o conforto tem um custo. O custo é permanecer espiritualmente adormecido, enquanto o Cristo cósmico te espera. Rudolf Steiner fez uma previsão que poucos conhecem. Ele disse que entre 1933 e aproximadamente 2300, a humanidade teria a oportunidade de perceber o Cristo etérico diretamente. Esse período é uma hopeful janela evolutiva, uma chance de despertar coletivo. É interessante que 1933 foi o ano em que Rudolf Steiner morreu. E também foi o ano em que as forças arimanicas começaram a se manifestar com intensidade inédita na história. O nazismo na Alemanha, o stalinismo na Rússia, a preparação para a maior guerra da história humana. Steiner viu isso chegando. Ele sabia que as forças que querem manter a humanidade adormecida não ficariam passivas enquanto o Cristo etérico se manifestava. Haveria uma batalha. E estamos vivendo essa batalha agora. De um lado, o Cristo cósmico trabalhando através de cada alma que desperta. De outro, Ahriman materializando a consciência através da tecnologia, do consumismo, da distração infinita.
e Lúcifer oferecendo espiritualidades falsas, experiências dramáticas sem substância, gurus que prometem iluminação instantânea. O caminho do meio é estreito, requer discernimento, requer prática, requer coragem para ver a verdade mesmo quando ela destrói suas ilusões confortáveis. Mas para você que chegou até aqui, já existe um reconhecimento. Algo nessas palavras ressoa, algo na sua alma lembra. Talvez você seja uma daquelas almas que Steiner chamou de sentinelas, aquelas que vieram para esta época especificamente para ajudar na transição. Aquelas que carregam em si a memória do cristianismo esotérico, esperando para ser despertada. Se for assim, sua responsabilidade é ainda maior. Não basta despertar, é preciso viver acordado, é preciso ser exemplo, é preciso manter a chama acesa para aqueles que ainda estão dormindo. A igreja Angóias mentiu sobre Jesus Cristo por quase 2000 anos, mas a verdade nunca foi completamente perdida. Ela passou de iniciado para iniciado. De escola mistérica para escola mistérica, até chegar a Rudolf Steiner e, através dele, a você. Agora, a pergunta é simples. O que você vai fazer com essa verdade? Você pode ignorá-la, voltar para o conforto das crenças que não exigem nada de você, continuar delegando sua espiritualidade para instituições que lucram com sua dependência. Ou você pode assumir responsabilidade, começar a praticar, desenvolver sua própria conexão com o Cristo cósmico, tornar-se o que Steiner chamou de cristão livre, um cristão sem intermediários, com acesso direto ao divino. A escolha é sua, sempre foi. Mas lembre-se, o Cristo cósmico não espera, ele está aqui, agora, no corpo etérico da Terra, no ar que você respira, no coração espiritual que você pode acessar com a prática. A única questão é se você vai abrir os olhos. Steiner deixou um legado de conhecimento prático, livros, palestras, exercícios, tudo disponível para quem quiser estudar. A antroposofia não é religião, é ciência espiritual, é caminho de verificação pessoal. Você não precisa acreditar em nada do que eu disse. Você pode testar, pode praticar os exercícios por 30 dias e ver o que acontece. Pode observar as mudanças na sua vida, nas suas sincronicidades, na sua percepção. E se nada mudar, você não perdeu nada. Mas se algo mudar, você terá ganhado tudo. Porque não existe nada mais precioso do que a conexão direta com o Cristo cósmico. E não existe mentira maior do que aquela que diz que essa conexão só é possível através de intermediários. As 3 mentiras da igreja estão expostas agora. O Concílio de Nicéia transformou o Cristo vivo em dogma morto. O 8º Concílio Ecumênico de Constantinopla roubou seu espírito. E o foco no Jesus histórico te separou do Cristo presente. A verdade é mais simples e mais poderosa. O Cristo está em você. Sempre esteve, sempre estará. Basta praticar, basta lembrar, basta despertar. Mas antes de terminar, preciso te contar sobre algo que Rudolf Steiner revelou e que poucos conhecem. Ele chamou de Quinto Evangelho. Os 4 evangelhos da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, contam a história de Jesus de diferentes perspectivas. Mas Rudolf Steiner, através da percepção espiritual, acessou o que chamou de registros acásticos, a memória cósmica de todos os eventos, e encontrou informações que não estão em nenhum dos evangelhos conhecidos. Ele revelou detalhes sobre os primeiros 30 anos de Jesus, antes do batismo no Jordão.
detalhes sobre suas viagens, seus estudos, suas experiências, detalhes que a igreja Angry nunca teve acesso, porque foram gravados apenas no plano espiritual. Esse quinto evangelho não contradiz os outros, ele os completa. Ele mostra o processo de preparação pelo qual Jesus passou para se tornar digno de receber o Cristo cósmico. E aqui está o ponto crucial. Se Jesus, o mestre mais elevado que já caminhou na Terra, precisou de 30 anos de preparação antes de poder receber o Cristo, o que isso diz sobre o nosso caminho? Diz que o desenvolvimento espiritual não é instantâneo, não existem atalhos, não existem iluminações súbitas que acontecem porque você leu o livro certo ou foi ao retiro certo. Existe trabalho, existe disciplina, existe prática diária. Rudolf Steiner era enfático sobre isso. A antroposofia não é para curiosos espirituais que querem experiências emocionantes. É para pessoas sérias, que estão dispostas a trabalhar sobre si mesmas por anos, décadas, vidas inteiras, se necessário. E é por isso que a maioria desiste. É por isso que as forças arimânicas vencem na maioria dos casos. É muito mais fácil consumir espiritualidade do que praticá-la. Mas para você que está disposto a trabalhar, deixa eu te dar um protocolo prático de 21 dias que pode iniciar sua transformação. Nos primeiros 7 dias, pratique apenas a observação do pensamento. 5 minutos pela manhã, logo ao acordar. Sente-se em silêncio e observe. Sem julgar, sem tentar mudar nada. Apenas observe os pensamentos passando. Você vai notar algo interessante. Nos primeiros dias, os pensamentos vão parecer caoticamente descontrolados. Você vai se perguntar como consegue viver com tanto barulho mental? Mas por volta do 5º dia, algo começa a mudar. Os pensamentos continuam, mas você começa a perceber espaços entre eles, momentos de silêncio, vislumbres do observador, que está por trás de tudo. Nos dias 8 a 14, adicione a revisão do dia. Toda noite, antes de dormir, reviva seu dia de trás para frente. Comece pelo último momento e vá voltando até acordar. Não julgue, não se culpe, apenas observe. Isso vai ter um efeito poderoso. Você vai começar a perceber padrões no seu comportamento que antes eram invisíveis. Reações automáticas, gatilhos emocionais, momentos em que você agiu no piloto automático, sem nenhuma consciência. E algo mais vai acontecer. Seus sonhos vão mudar, vão se tornar mais vívidos, mais significativos. Você vai começar a lembrar deles com mais clareza. Isso é sinal de que a conexão com o mundo espiritual está se fortalecendo. Nos dias 15 a 21, adicione a meditação do Cristo no coração. Depois da observação do pensamento pela manhã, faça algumas respirações conscientes. Depois, leve sua atenção para o centro do peito. Visualize uma rosa dourada florescendo ali e faça a declaração silenciosa: Eu sou o Eu Sou, que vive em mim. Por volta do 21º dia, algo vai acontecer. Você não vai ver fogos de artifício espirituais. Você não vai ter visões dramáticas. Mas você vai sentir uma diferença, uma presença sutil, uma clareza que não estava lá antes, uma sensação de que você não está sozinho. Esse é o primeiro toque do Cristo cósmico, e a partir desse ponto, o caminho se abre. Mas existe um aviso importante. Durante esses 21 dias, as forças arimânicas e luciferianas vão reagir. Ariman vai trazer dúvida, vai sussurrar que você está perdendo tempo, vai criar circunstâncias que parecem impedir sua prática, vai fazer você esquecer de praticar, vai te convencer de que nada está acontecendo. Lúcifer vai trazer distração,
vai oferecer experiências espirituais mais emocionantes, vai te levar a procurar gurus que prometem resultados instantâneos, vai te fazer sentir que esse caminho é lento demais, entediante demais. O equilíbrio do Cristo é permanecer, sem ceder à dúvida aimânica, sem correr atrás de êxtases luciferianos, apenas praticando, dia após dia, sem expectativas, sem pressa, com paciência infinita. E se você conseguir completar esses 21 dias sem pular um único dia, algo terá mudado em você de forma permanente. Você terá criado um novo padrão no seu corpo etérico, uma nova conexão que não pode ser desfeita. E a partir desse ponto, você nunca mais será o mesmo. A igreja mentiu por quase 2000 anos, mas você não precisa mais acreditar nas mentiras. Você pode verificar por si mesmo. Você pode experimentar diretamente. Você pode encontrar o Cristo cósmico, que sempre esteve em você. A verdade foi censurada, mas a verdade não pode ser destruída. E agora ela está nas suas mãos. Rudolf Steiner sabia que esse conhecimento seria perigoso para os poderes estabelecidos. A sociedade antroposófica foi perseguida. O Goetheanum, o templo central do movimento, foi incendiado em 1922 por forças que queriam silenciar essa verdade. Rudolf Steiner morreu em 1925 e alguns suspeitam que não foi de causas naturais. Mas o conhecimento sobreviveu, os livros foram preservados, as palestras foram transcritas e hoje, um século depois, esse conhecimento está mais acessível do que nunca. Você não precisa de intermediários, você não precisa de permissão, você não precisa de ninguém te dizendo o que é verdade e o que é mentira. Você pode experimentar diretamente, pode verificar por conta própria, pode encontrar o Cristo cósmico que sempre esteve dentro de você, esperando para ser reconhecido. A primeira mentira dizia que você precisava de uma instituição para acessar Deus. A segunda mentira dizia que você não tinha espírito. A terceira mentira dizia que Cristo estava longe e você precisava esperar. Todas mentiras, todas expostas agora. O Cristo está aqui, o Cristo está em você, o Cristo está esperando que você simplesmente lembre. E quando você se lembrar, quando você começar a praticar, quando você se dedicar ao trabalho interno que Rudolf Steiner tão profundamente nos ensinou, você vai descobrir algo extraordinário. Você vai perceber que nunca esteve sozinho, que sempre houve uma presença amorosa ao seu lado, guiando seus passos, que cada dor, cada desafio, cada momento de escuridão, na verdade, era parte de um plano maior. Um plano que você mesmo, ou você mesma, arquitetou antes de nascer. E você vai constatar que esse plano ainda está em pleno andamento. Que você tem uma missão, um chamado. Que sua vida carrega um propósito que transcende muito o simples ato de pagar as contas e lutar para sobreviver até o fim. Você está aqui para despertar, para finalmente abrir os olhos. Você está aqui para auxiliar outros a trilharem o mesmo caminho do despertar, para ser luz. Você está aqui para integrar e impulsionar a transformação que está acontecendo agora mesmo, neste exato momento da história da humanidade, uma revolução silenciosa. A igreja, por séculos, nos obscureceu com suas mentiras. Mas você não precisa mais se agarrar a essas falsidades. Elas já não têm poder sobre você.
A verdade, a sua verdade, reside dentro de você. Ela sempre esteve aí, esperando para ser redescoberta. E agora, com essa verdade pulsando em seu ser, o que você vai fazer com ela? Qual será o seu próximo passo?